Nós vamos falar, se a gente parar e olhar, desde Mateus, Marcos, Lucas, João, o encontro dos apóstolos, o encontro das mulheres que foram atrás de Jesus. Nós vamos falar, Filó, mas nós vamos celebrar, nós vamos conversar sobre ressurreição 2000 anos depois. Qual é o sentido da gente conversar de ressurreição tanto tempo depois? Porque a ressurreição, na verdade, ela não é um evento que aconteceu só lá, ela não é só uma festa litúrgica, porque como ela aconteceu há 2000 anos atrás e nós não vivemos aquele momento, cada ano que passa, o risco que corremos é desse fato e fica tomando cada vez mais distância de nós. E isso sendo, a gente acreditando apenas que a ressurreição foi algo bacana que aconteceu com um profeta, que Deus poderoso fez isso com ele, mas algo distante de nós, algo muito distante de nós. Aonde que a ressurreição de Jesus nos dá, mexe conosco hoje? Qual é a função da gente pensar na ressurreição agora? Se ela está acontecendo agora. Porque para muita gente isso só aconteceu no passado. Ou a ressurreição de Jesus, na verdade, é só um dogma que eu tenho que repetir dentro das verdades da minha fé. Quando eu falo, creio. Mas é diferente entre você conhecer isso, até ter essa fé, mas não viver a força da fé. É muito diferente. Uma coisa é você saber que Jesus ressuscitou, outra coisa é você viver a força da ressurreição hoje, na sua vida, aqui e agora. Isso faz uma distância imensa, porque se a gente acha que isso só celebra como acontecimento de 2000 anos atrás, isso vai ser sempre cada vez mais, ficando cada vez mais distante de nós, cada vez mais frio. Cada vez um acontecimento que passou, foi lá. Não tem a força da transformação que hoje teria, que teve na vida dos discípulos. Compreenda a diferença disso. Isso é vital, porque senão nós vamos levando uma religião morta. Quando as mulheres chegam lá no sepulcro, o anjo fala com elas, por que vocês estão procurando aonde é aquele que vive no lugar de morto? Ele vive. E às vezes a gente procura e está vivendo uma religião morta. Aquela religião assim mais ou menos. Eu creio, mas sabe quando não tem a força do crer? A diferença de estar diante de um ressuscitado? Porque quando a gente entende e celebra a Páscoa na nossa vida, celebrar a ressurreição de Jesus é ter uma vida diferente. É ter um olhar completamente diferente na vida. É entender que a vida tem um outro sentido completamente diferente do que apenas celebrar um evento do passado. Ressurreição não é um evento do passado. Ressurreição é a certeza de um Deus vivo hoje. Hoje. Então, quando eu celebro a ressurreição de Jesus, eu celebro a minha fé, que crê num Deus que está vivo agora. Aqui, agora. Um Deus que tem a força de transformar a nossa vida e de fazer com que a nossa vida seja completamente diferente, porque Ele tem poder para poder transformar isso. Crer num Deus que caminha conosco, que por causa disso nenhum de nós está só. Nenhum de nós caminha sozinho nesse mundo. Pode até não ter consciência. E que todos nós que caminhamos, que cremos, temos uma meta. Não estamos perdidos, nem sozinhos. Temos uma meta. E essa meta é Ele mesmo. Saber que quando eu converso com Deus, é uma relação que eu não converso, eu não faço um monólogo, mas eu tenho alguém que me escuta e que me responde. Alguém que tem o poder de nos conduzindo, que tem o poder de tirando da nossa vida tudo aquilo que vai nos aprisionando e impedindo a nossa liberdade, que é a nossa marca. Então, compreender que eu creio num Deus que faz toda a diferença. Então, quando alguém vira para vocês e falar, mas qual a diferença? E por que eu preciso crer num Deus que ressuscitou 2000 anos atrás? E depois que Jesus morreu e ressuscitou, a vida, o mundo continua igual. O que muda na minha vida hoje, saber que Jesus está ressuscitado? Vocês dão conta de responder isso para alguém? O que isso muda? Claro que é muito difícil eu passar para qualquer pessoa a experiência que está dentro do meu coração, a experiência de fé que cada um de nós vive, e mostrar para as pessoas que, para aquele que crê, existe uma luz, existe
uma esperança, existe uma força que nos conduz, que é diferente porque você tem uma vida que está amarrada, presa, colada em Deus. É diferente. Mas você pode falar com alguém e dizer, caminhar com Jesus ressuscitado é ter pelo menos 3 marcas na vida. É ter a marca, primeiro, da liberdade. Então eu tenho uma marca de liberdade, porque eu não mais me permito ser escravizado por posses e pelo poder. Porque eu sei que a vida que Ele me oferece é muito mais do que essa vidinha que a gente vive. É diferente. Eu caminho numa confiança, e essa confiança é incondicional. Então, todos nós que caminhamos com a certeza da presença de Deus que está vivo conosco, você caminha com confiança. E aí você vai entender, tá? O que Jesus falou lá em João, capítulo 16, e ele fala a mesma coisa que ele falou com as mulheres, para que elas não tivessem medo. Por mais que a gente consiga compreender tudo isso que Jesus disse, todas as vezes que ele aparece, ele fala, a paz esteja convosco. Mesmo ele tendo sido crucificado pela humanidade, Jesus nos oferece a amizade. Então, quando ele fala aqui, em João 16, capítulo 33, ele diz, que vocês tenham a paz em mim, porque no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo.